2.000 funcionários, 3.000 corretores, 75 anos de vida e um só pensamento: cuidar de você. Itaú Seguros informa a hora certa. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Voe para Miami com nosso 747 diário. Boa noite. Fim feliz para o sequestro de Juliana Amaral, filha de um dos principais executivos da construtora Andrade Gutierrez. O drama dela durou 5 dias. Começou num fim de semana que tinha tudo para ser tranquilo na praia. Juliana chegou em casa no bairro do Morumbi às 9 da noite, acompanhada pelo pai e 2 delegados. Ela foi deixada num shopping center na zona sul de São Paulo, de onde telefonou para os pais. Juliana parecia tranquila e falou pouco com jornalistas. Ótimo. Como é que foram esses dias? Foi tudo bem. Uma hora depois reapareceu e mostrou um presente que ganhou do filho da cozinheira que trabalhava no cativeiro. Uma casa que ela não sabe dizer onde fica. A família comemorou o fim de um pesadelo que começou sábado, em Maresias, no litoral norte do estado. A garota foi sequestrada nesta casa, alugada pelo pai dela, Roberto Figueiredo Amaral, o principal diretor da construtora Andrade Gutierrez em São Paulo e amigo dos ex-governadores Orestes Quércia e Luiz Antônio Fleury Filho. Juliana convidou um grupo de colegas para festejar o aniversário de 18 anos e estava na praia conversando com as meninas quando apareceram 3 homens armados. Eles obrigaram as garotas a entrar na casa e dominaram também o grupo de rapazes que estava lá dentro. Violentos e drogados, os assaltantes roubaram relógios, dinheiro e pelo menos um telefone celular. Eles queriam saber quem era o dono da casa e chegaram a apontar o revólver para a cabeça de um rapaz. Assustada, Juliana se apresentou como proprietária e acabou refém. A ação não durou mais do que 15 minutos e os sequestradores fugiram num Gol preto de um amigo de Juliana. Eles saíram da casa e andaram menos de 1 quilômetro até esse trecho da estrada. Aqui, os sequestradores abandonaram o Gol preto e entraram no outro carro. A polícia ainda não sabe qual a marca desse segundo veículo. Na mesma noite, a família de Juliana recebeu um telefonema em São Paulo, que anunciava o sequestro e pediu resgate. De casa, o pai de Juliana comandou todas as negociações com os sequestradores. Recebeu um telefonema por dia e o acordo saiu hoje. O pagamento do resgate aconteceu às 3 da tarde na rodovia dos Imigrantes, região metropolitana. A polícia paulista investiga o caso desde o início e já tem o retrato falado dos 3 homens que mantiveram Juliana no cativeiro por 5 dias. E está preso em Goiás o sequestrador Leonardo Pareja. Depois de manter uma menina de 9 anos como refém durante 3 dias na Bahia, ele passou mais de um mês fugindo da polícia e por vários estados. Pareja, de 21 anos, é acusado de ter cometido crimes na Bahia, Minas e Goiás. Hoje, ele se entregou à polícia. Era nesta fazenda Estrela do Oeste, no município de Santa Helena, a 204 quilômetros de Goiânia, que o sequestrador Leonardo Rodrigues Pareja estava escondido na última semana. A fazenda pertence a Ruth Maria Rafael, irmã de um assaltante companheiro de Leonardo. Ontem, a polícia chegou a descobrir o esconderijo do sequestrador e invadiu a fazenda, mas ele se escondeu dentro deste córrego e não foi encontrado. Longe da polícia, Leonardo Pareja resolveu hoje se entregar à justiça. Ele exigiu a presença de advogados e do juiz da 4ª Vara Criminal de Execuções Penais, Stenka Isaac Neto, para ter garantia de vida. No Fórum de Goiânia, Leonardo Pareja se encontrou com a mãe, Luzia Rodrigues dos Santos, e prestou depoimentos. Nos depoimentos, Leonardo Pareja teve tempo de esclarecer tudo o que a polícia sempre quis saber e não conseguiu descobrir durante os 39 dias de fuga de um dos criminosos mais procurados do país. Ele contou tudo o que fez e todo o roteiro que percorreu desde que fugiu de Feira de Santana, na Bahia, no último dia 3 de setembro. Hoje ele disse que resolveu se entregar para evitar que as pessoas que o ajudam nas fugas sejam prejudicadas pela polícia e diz que houve muita falha dos policiais quando tentaram capturá-lo. Leonardo deve ficar no Centro Penitenciário de Goiás para cumprir o resto da pena de 9 anos e 6 meses por assalto a postos de gasolina.
e vai responder ainda a outros 20 inquéritos por crimes em Goiás, Bahia e Minas Gerais. O dia foi de festa para milhares de crianças. Mas 12 de outubro é também uma data muito importante, a principal do calendário, para a indústria de brinquedos. É proibido errar, por isso as empresas investem alto no processo de criação. É um processo longo. Os adultos primeiro quebram a cabeça para bolar o brinquedo novo. Mas ele só vai para as lojas depois de um teste rigoroso, onde quem dá a palavra final é o maior interessado no assunto. Essa dupla já tem quase meio século de experiência e continua com o mesmo desafio: transformar a vida real em miniaturas que se encaixem direitinho no mundo de fantasia das crianças. Como esse caminhão está sempre nas estradas, as crianças vão querer ter um em casa para brincar com ele. Eliano Capaz é o fundador e principal pensador desta fábrica de brinquedos em São Paulo. 80% de todos os projetos que chegam à linha de montagem saem da cabeça criativa dele. Com 6 netos para brincar e observar, é hoje um inventor com inspiração garantida. Esse feeling é que nos dá aquela certeza de que um artigo que vai ser lançado, ele vai ter um sucesso no mercado. Mas nada se compara ao processo de produção de uma boneca. O brinquedo que as meninas tratam com carinho de mãe nasce da criatividade de uma equipe de engenheiros, que na maior fábrica de brinquedos do Brasil é formada principalmente por homens. O pessoal desse Clube do Bolinha também se inspira no dia a dia para dar forma aos sonhos. Luiz Carlos leva a vida que todo homem pediu a Deus. São as brincadeiras com a filha de 4 anos que garantem o sucesso do trabalho dele. Às vezes ela busca uma brincadeira que a boneca não oferece. Então daí você pode criar uma boneca que ofereça a ela essa brincadeira. Brincando, a boneca não leva mais do que 24 horas para ficar em pé. No começo, parece massa de bolo e confeitos coloridos para adoçar. Mas, muitas máquinas depois, a boneca já está pronta para os retoques finais. Do oculista, da maquiadora, da cabeleireira, com furinho na orelha e tudo. Afinal, enganar uma criança é tarefa impossível. Antes de qualquer brinquedo chegar às lojas, passa por uma prova de fogo. Olhando assim, parece só diversão. Mas por trás do espelho, esse tipo de reunião é indispensável. Espelho de um lado, janela do outro. Sem saber que estão sendo acompanhadas de perto por uma plateia atenta, as crianças ficam à vontade para elogiar ou para criticar. É assim que os fabricantes descobrem se um novo brinquedo vai ou não fazer sucesso no mercado. Tô faltando um sapatinho, eu brinco. Quando vai numa festa tem que ter maquiagem. Tá faltando maquiagem nessa boneca? É, e sapato. Pois é, com tantas falhas no projeto, a fábrica não vai ter outra alternativa. A gente vai ter que estudar algumas alterações dessa boneca. Quer dizer que aqui quem manda é a criança. É a criança, ela é o nosso consumidor. Bonita. Isso. Fome de bola. Os atacantes do Campeonato Brasileiro começam o segundo turno, atrapalhando a vida dos goleiros. Nos 7 jogos de hoje, saíram 26 gols. Túlio, o artilheiro, fez 2. No Morumbi, São Paulo e Botafogo. Troca de passes rápido. Túlio, esperto, chuta no canto de Zete. 1-0 Botafogo. E teve mais Botafogo. De novo ele, Túlio, artilheiro do campeonato com 12 gols. 2-0 Botafogo, placar final. O São Paulo perde no Morumbi. Na Vila Belmiro, um festival de gols entre Santos e Bragantino. Adalberto abriu o placar, 1-0 Bragantino. O Santos empatou com Jameli, 1-1. O mesmo Jameli virou o jogo, 2-1 Santos. Faltam 2 toques dentro da área. Edinho faz uma defesa parcial e Kelly de cabeça empata novamente. Giovani cobrando pênalti fez Santos 3-2. Jameli marcou o 3º gol dele no jogo e mais um para o Santos, 4-2. O Bragantino reagiu. Adalberto diminuiu, 4-3. O toque do Kelly e o gol do Adalberto. E Kelly deixou tudo igual mais uma vez. 4 Santos, 4 Bragantino.
Na Ilha do Retiro, em Recife, Sport e Juventude. O Sport saiu na frente, gol de Marcelo, 1-0. Andrei de falta empata, 1-1. Joãozinho entra pela direita e faz 2-1 Sport. Um belo gol do Joãozinho. França tenta tirar do goleiro e é Marcelo que marca. Final, Sport 3, Juventude 1. Daqui a pouco, mais gols. E você vai ver também o assédio sexual e o transporte coletivo. Uma lei em Curitiba pode separar as mulheres dos homens nos ônibus. Novo e moderno, a polícia americana prende dezenas de pessoas que falsificavam cheques por computador. O presidente do Peru, Alberto Fujimori, diz que assim que sair o divórcio, ele se casa de novo. A sabotagem que causou o acidente com um trem nos Estados Unidos é cópia fiel de um ato terrorista de 56 anos atrás. A gente volta num minutinho só. Sabe, gente, no passado era uma enrolação. O fax vinha todo engruvinhado e eu tinha que cortar todas as páginas. Era uma tristeza. Ainda bem que agora nós temos do lado nosso um brother. Ele não enrola o papel, corta e separa página por página, tem display e é o fax com o cortador mais vendido da América. É por isso que nós aceitamos o brother na família. Brother, estamos a seu lado. De brother para brother. E aí, vamos? O que foi? Perdi. Perdeu o quê? O pique. De novo. Se você já não é mais a mesma, experimente Ginsana, o autêntico ginseng coreano elaborado na Suíça. Ginsana é um novo energético que combate o estresse, a fadiga e mantém seu corpo em perfeito equilíbrio. Liga não, logo o pique volta. Ginsana, você é novo de novo. Alô, Cris? Eu tô com um vinhozinho alemão aqui esperando pela gente. Dá uma passadinha aqui em casa. Ah, Léo, traz você o vinho. Tem uns snacks aqui que são demais. Tá bom, daqui a 10 minutos tô aí. Ok, 10 minutos. Conheça Select, a nova loja de conveniência dos postos Shell. Mais de 1000 produtos fast food, estacionamento e segurança dia e noite. Select, onde o que é gostoso não tem hora, nos postos Shell. Primeiro foi em São Paulo. As mulheres pediram vagões exclusivos nos trens de subúrbio. Reclamaram do assédio sexual nos horários de maior movimento. A moda pegou. Em Curitiba, está sendo discutida uma lei para separar mulher de homem nos ônibus da cidade. Uma pesquisa com 300 mulheres em Curitiba descobriu que 22% foram vítimas de abuso sexual e que 71% delas querem ficar longe dos homens no transporte coletivo. O vereador Jorge Bernard imediatamente entrou com um projeto de lei na Câmara para separar homens e mulheres. Pelo projeto, 30% do espaço nos ônibus desta parte para frente, por exemplo, seria uma área exclusiva de mulheres. Antes de se transformar em lei, a ideia virou polêmica. A Urbis, empresa que gerencia o transporte coletivo em Curitiba, acha difícil adequar os ônibus a essa mudança. Nós teríamos que dividir ônibus com grade, talvez, e colocar mais um cobrador dentro do ônibus, o que encareceria muito o transporte coletivo. As próprias mulheres que seriam beneficiadas com a separação estão divididas. Não vejo motivo assim para tanto. Acho que aqui não há motivo. Acho que tem que existir o respeito, e às vezes as pessoas não respeitam, né? Então eu acho válido isso. Essa é nova. Nos Estados Unidos, uma quadrilha se especializou em refazer cheques no computador. E até agora deu prejuízos de 2 milhões de dólares. Muita gente já foi presa. Parte da quadrilha trabalha no lixo, tentando encontrar cheques jogados fora. Depois, altera os cheques no computador. Muda principalmente o nome dos portadores e as quantias.
A quadrilha trabalha também com cartões de crédito roubados. 30 pessoas já estão presas. O ato de sabotagem contra um trem nos Estados Unidos há 3 dias é cópia exata de um crime ocorrido há mais de meio século. Que foi sabotagem, não há dúvida. Se foi obra do terrorismo doméstico, como se imaginou logo que o acidente aconteceu na segunda-feira, o FBI ainda não sabe. Até agora, eles não encontraram nada a respeito do autodenominado grupo Filhos da Gestapo, que reivindicou a autoria da sabotagem em 2 notas datilografadas encontradas sobre os trilhos da estrada de ferro. Mas os agentes federais descobriram hoje um fato curioso que pode levar ao responsável ou responsáveis pelo acidente que matou um homem e feriu seriamente 12 pessoas. É uma revista publicada há menos de um mês, uma reportagem detalhada sobre um ato de sabotagem com um trem no estado de Nevada ocorrido há 56 anos. Os sabotadores naquela época também removeram as placas de aço que conectam os trilhos. Em 1939, em Nevada, quando ocorreu o primeiro acidente, os sabotadores retiraram 10 pinos que prendem os trilhos aos dormentes antes de uma ponte, exatamente igual ao caso do Arizona. O FBI entrevistou o autor do artigo da revista, John Signor, e recebeu a lista dos 1.800 assinantes da revista. Apenas 30 moram no estado do Arizona e já estão sendo procurados pelo FBI. Os agentes federais esperam que desta vez os responsáveis sejam descobertos, mesmo porque em 1939 ninguém foi preso. O presidente Alberto Fujimori do Peru quer se casar de novo assim que sair o divórcio de sua primeira mulher, Susana Higuchi. Fujimori disse que ainda não tem ninguém em vista, mas que há de aparecer alguma mulher na vida dele. Negou o namoro divulgado pela imprensa peruana com uma historiadora japonesa. O presidente está se separando da mulher desde junho do ano passado, quando ela o acusou publicamente de corrupto. Os juros dos novos fundos de investimento e o rendimento da caderneta que continua na lanterninha. Os astronautas que estão na mira ainda não sabem, mas a volta deles para casa acaba de ser adiada por mais de 40 dias. Motivo: falta de dinheiro. Em instantes. Beber em demasia faz mal à saúde. Quem vive bebendo de cair no chão tem mais é que procurar um médico e se tratar. Agora, se você é daqueles que não perdem uma festinha, que gostam de um chopinho, que curtem um uísque no fim do dia, e se às vezes você exagera um pouco, é bom ter engolve sempre à mão. Para apagar o fogo, um engolve antes, outro engolve depois. Oi. Oi. Como está elegante. Que perfume delicioso. É o meu Duda. Deixa eu ver se eu adivinho. Traje Machado. Um homem très chique como você só podia estar usando Traje Machado. E uma mulher très bonita como você. Tem compromisso para esta noite? Não importa onde você vá, vá de Traje Marchand. O assunto em pauta são os novos fundos de investimento Bradesco, a curto, médio e longo prazo. Se você tem uma nota baixa, fundos de investimento Bradesco. Se você tem uma nota alta, fundos de investimento Bradesco. Coloque suas notas no lugar certo. Novos fundos de investimento Bradesco. Fui numa festa lá na casa da Jurema. Que beleza de morena, resolvi me declarar. Anapion, hálito puro, garganta saudável. E quase, meu bem, vem cá. E a Jurema, com aquela voz de anjo, assim falou. Que beijo bom. Ele usa Anapion. Anapion, hálito puro, a garganta é mais saudável pra quem usa Anapion. O Jornal da Globo perguntou a 4 grandes bancos como vai a rentabilidade dos FIFs, os novos fundos de investimento financeiro. Banco do Brasil, Bradesco, Nacional e Real responderam com números muito parecidos. Nenhum deles tem ações em carteira por enquanto e as ações deverão fazer diferença no futuro. Aí sim a rentabilidade deve variar bastante. Na média, portanto,
Os juros pagos entre amanhã, 13 de outubro, e 13 de novembro devem ficar assim. FIF de curto prazo, 1,5% já líquido, depois de descontado o imposto de renda. FIF de 30 dias, aplicações de até R$10 mil, 2,5%. Os bancos, pelo menos nesta primeira fase, estão privilegiando quem tem mais dinheiro e quem investe mais de 10 mil no FIF de 30 dias recebe até 2,6%. O mesmo critério vale para os FIFs de 60 dias. Até R$10 mil, 2,7% de juros. Mais de 10 mil, 2,8%. O CDB deve perder do FIF de 60 dias e empatar com o de 30. Para quem investe solitariamente seus R$10 mil num CDB, os bancos estão pagando no momento 2,5% também líquido. Os felizes proprietários de mais de R$10 mil têm direito a um trocado. Em vez de 2,5%, são premiados com 2,6%. No mesmo período, a caderneta vai render perto de 2%. Demorou, mas o economista americano que avisou o mundo sobre a importância da credibilidade de qualquer plano de estabilização, faturou o Nobel este ano. O plano pode ser muito bom, mas se a sociedade não acreditar nele e se o governo não cumprir o prometido, nada feito. Mais que isso, o governo, por favor, que trate de se meter o mínimo possível na vida da gente. É o que diz a premiada Teoria das Expectativas Racionais. O professor da Universidade de Chicago concluiu que muitas vezes a resposta do mercado aos planos econômicos é completamente diferente do que é esperada pelo governo. Isso pode representar o fracasso das medidas de estabilização de uma economia. Era um fator de risco, segundo alguns economistas, que merecia pouca atenção. O economista Paulo Guedes, ex-aluno do Prêmio Nobel de Economia, lembra que as ideias de Lucas chegaram a ser duramente criticadas por economistas brasileiros. Pouco se conhecia sobre a teoria das expectativas racionais. É basicamente o esforço da população, desde a dona de casa mais simples, que vai no supermercado, observa que começou a faltar alguma coisa, observa que o governo controlou um preço e aí faltou botijão de gás, até um empresário que observa que o governo, às vezes, derruba os juros, esquenta a economia e logo depois coloca uma barreira de importação. O economista americano também defende que um país pode passar por um processo de desenvolvimento econômico com inflação baixa e com taxa de desemprego reduzida. Na teoria das expectativas racionais de Robert Lucas, o papel do governo na economia deve ser moderado, discreto. Segundo ele, o governo deve apenas ditar as regras do jogo. Essa teoria pode ser aplicada no Brasil? Elas já estão sendo aplicadas pela forma mais difícil. É que nós tentamos tanta bobagem antes que deu errado, que nós estamos, de certa forma, já chegando nisso. Nós queremos agora um governo que dê regras estáveis. Quais são as regras do jogo? Problemas à vista no espaço. Os 3 cosmonautas da estação orbital Mir não vão voltar para a Terra na data marcada. Eles precisam ficar por lá 44 dias além do combinado. A razão é que é de espantar. Falta de dinheiro. A construção da nave que ia buscá-los está atrasada. A bordo da Mir vai tudo bem, apesar dos 9 anos bem rodados da estação. O programa de pesquisas, mesmo depois dos cortes financeiros, continua. Os russos Yuri Gidzenko e Sergei Avdeyev e o alemão Thomas Reiter passam bem. Só que eles ainda não sabem que a data da volta para casa foi adiada e muito. No primeiro dia de trégua na Bósnia em guerra, um morteiro atinge um edifício no centro de Sarajevo. Não há feridos, e esse foi o único incidente até o fim do dia. Em outras regiões, porém, muçulmanos, sérvios e croatas trocam acusações de violações do cessar-fogo. Um novo terremoto sacode o México e leva para as ruas da capital milhares de pessoas. Todas têm medo de ficar dentro das casas e dos prédios. O tremor registrou 6,1 graus na escala Richter. O epicentro foi no estado de Colima, perto do que abalou o país segunda-feira e que matou mais de 60 pessoas. Mineirão lotado. Atlético e Cruzeiro rendem uma ótima bilheteria. Foi, como sempre, uma festa com estádio lotado, mas também com alguma briga. Daqui a pouquinho.
Metropolitan apresenta o segundo Festival Internacional de Mágica com os melhores mágicos do mundo. Do Crazy Horse, Vicky Fabrini. O Rei da Levitação, Eric Assistants. O impagável Voronin. A dupla fantástica Philip Park e Anja. E de Las Vegas, os premiados Kevin James e Antônio Roros. Omar Pacha, Nicholas Knight e Partners. Segundo Festival Internacional de Mágica Metropolitan. É um espetáculo. Amigos, estamos perdidos. Não esquenta. Eu peço o mapa pelo correio eletrônico. Aqui? Eu estou rodando o S2 Warp Connect da IBM. Ele me dá acesso remoto ao servidor da minha rede, ao meu workgroup, até a internet. Onde você arranjou isso? Liguei para a IBM. Bamerindos Visa, o cartão que dá acesso aos mais modernos serviços Bamerindos e garante em mais de 12 milhões de lugares no mundo crédito, todo crédito. Senhor, o restaurante grego fica do outro lado. Bamerindos Visa, é só o que você precisa. No centenário do cinema, a revista Isto É traz 1000 nomes que fizeram sua história. Você não comprou Isto É dessa semana? Parece coisa de cinema, mas é coisa de revista. 16 fascículos com biografias de astros e estrelas. Nesta semana, segundo fascículo e grátis, a capa dura. Querida, olha aqui. Ainda tinha uma na banca. Mil que fizeram 100 anos de cinema. Não perca na sua Isto É. O campeonato era o brasileiro, mas o clássico era local. Atlético e Cruzeiro em Belo Horizonte. Resultado, ótimo público de 65 mil torcedores e recorde de renda com mais de 580 mil reais na bilheteria. E só para variar, teve briga de torcedores. Muita festa na torcida, uma festa bonita, mas também teve briga. 3 torcedores foram hospitalizados, já estão bem, já foram liberados. E vamos ao jogo. Cruzamento da esquerda. Cairo pega a sobra e faz Atlético 1-0. Aí a comemoração do Cairo. Agora o ataque é pela direita. O lateral Dinho se livra de 3 jogadores do Cruzeiro e bate sem chance explodida. 2-0 Atlético, placar final. No Canindé, Portuguesa e Corinthians. A bola cai no pé de Júlio César, que manda no cantinho. Placar final, Corinthians 1, Portuguesa 0. Vasco e Palmeiras jogaram em São Januário. Lançamento para Alex Alves. Ele corre muito, dá o drible da vaca em Carlos Germano e faz um golaço. 1-0 Palmeiras, terminou assim. Em Goiânia, Goiás e Paraná, o Paraná de Vanderlei Luxemburgo, que sai na frente com o gol de Edu Lima. A resposta do Goiás. Magrão ajeita e Sandoval faz. O vira-vira do Goiás. Ataque pela direita, a bola com João Paulo. Ele gira o corpo e a sobra é de Magrão, que aproveita bem. Fim de jogo, Goiás 2, Paraná 1. Internacional e Vitória jogaram em Porto Alegre. O Inter sai na frente, Vinícius cruza e Ronaldo faz de cabeça, 1-0. 3 minutos depois, Adoilson com um belo chute empata. Toque de calcanhar de Paulinho Kobayashi. Segundo tempo, Vinícius levanta para a área, Gamarra cabeceia no poste e Leandro completa para fazer Inter 2, Vitória 1. Vinícius de novo cruza, a bola sobra para Zé Alcino estufar a rede. Final Inter 3, Vitória 1. Na Fonte Nova, Bahia e Grêmio, Cilinho cruzou da esquerda e Raudinei fez de peixinho. 1-0 Bahia, placar final. E na Europa, está chegando a hora de saber quem fica e quem sai do campeonato de seleções. Começamos com Espanha e Dinamarca em Madrid. Pênalti para a Espanha. E erro, bate e marca, 1-0. Vilford é lançado na área e iguala o marcador. Final, Espanha classificada para a fase final 1, Dinamarca na briga também 1. Rússia e Grécia, o Zounides dá um tremendo azar e faz contra. Rússia 1-0. Cruzamento na área, Itzalohides faz de cabeça o gol de empate, 1-1.
A Rússia define o placar, um gol sofrido de Onopko. Final, Rússia classificada 2, Grécia eliminada 1. Agora Áustria e Portugal. Peter Stoger faz Áustria 1-0. Golaço também de Paulinho Santos, agora para Portugal. Final, Áustria ainda com chances 1, Portugal classificada 1. O único Oscar do filme Cidadão Kane vai ser leiloado. Na Casa Christie's de Nova York, acredita-se que a estatueta pode ser vendida até por $200 mil. Hoje em dia, para a gente, parece incrível, mas só o roteiro de Cidadão Kane faturou o Oscar. E o filme sobre a vida do magnata da imprensa William Hearst é, até hoje, passados mais de 50 anos, um dos maiores clássicos da história do cinema. Uma boa noite para você e até amanhã. Rede Globo. Assista agora Festival de Sucessos com o filme Criança Amada, uma história real. Classificação 12 anos. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Voe para Miami com nosso 747 diário. A prostituição infantil, uma tragédia brasileira. Em São Paulo, como agem os aliciadores que trazem meninas de outros estados para centros de prostituição? A guerra da polícia carioca contra os exploradores. Em Salvador, a tragédia da família em que a mãe explorava as filhas menores. Por todo o país, as lágrimas e a luta de meninos e meninas para recuperar a infância e fugir da prostituição. Nesta sexta, no Globo Repórter.